Fala pessoal, tudo jóia? Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender junto uma questão que caiu em uma prova de título de neuroradiologia diagnóstica, e é interessante a gente fazer isso também porque o ato de fazer provas é um dos métodos que a gente tem de estudo. E fiquem até o final do vídeo que depois eu vou explicar para vocês como eu penso a respeito disso. A gente vai ver junto aqui, tá bom? Então, olha só, a gente separou uma questão e o tema escolhido foi de propósito porque é um tema muito importante, não só no âmbito das provas que vocês vão se deparar no caminho da formação de vocês, mas principalmente na nossa prática clínica, em que o nosso papel como neuroradiologista é muito importante na suspeição do diagnóstico e vocês vão entender por quê, tá bom? Acompanhe comigo aqui então durante o vídeo a seguinte questão que caiu em uma das provas do colégio. Sobre a síndrome do bebê sacudido, Shaking Baby Syndrome, assinale a alternativa correta, tá? Então vamos prestar atenção e a gente vai ter que escolher a alternativa correta. Letra A, representa síndrome manifesta por acometimento isolado do sistema nervoso central. Então, nesse caso, essa alternativa não é a melhor, porque uma das coisas que nos ajuda a gente pensar no Shaking Baby é o fato de não haver apenas lesões no sistema nervoso central. Por que eu falo isso para vocês? Porque, já pensou entre aspas, né? É um cenário muito triste pra gente, mas quão mais fácil seria se a gente pudesse pegar o caso e, através da ectoscopia, do exame físico, detectar que isso é uma síndrome do Shaking Baby. Muitas vezes isso não acontece. E aí, a nossa suspeição ela vai se dar tanto por alterações de imagem em neuroimagem, que a gente vai ver em sequência, mas também a associação das mesmas com outros comprometimentos não neurológicos. Léo, o que a gente pode pensar então para encaixar em alterações não neurológicas nesse cenário? Pessoal, uma das coisas que ajuda bastante a gente é durante a investigação do caso, nos exames de outros órgãos que não do sistema nervoso central, a gente conseguir caracterizar fraturas, por exemplo, principalmente fraturas em ossos longos, nas regiões metafisárias e, sobretudo, fraturas nos arcos costais, mais evidente ainda no aspecto posterior dos arcos costais, que são áreas de maior fragilidade expostas àquela força tensional exercida durante o chacoalhar da criança, o shaking baby, tá certo? Então, por isso que essa resposta está errada. A gente costuma procurar e achar outras alterações não neurológicas. Inclusive, uma das coisas que ajuda é a gente conseguir ver que as fraturas não batem com a evolução temporal do Shaking Baby, né, desse evento traumático não acidental. O que quer dizer isso? A gente está diante de um caso que tem fratura craniana ou que tem hematomas agudos, alterações mais agudas no parênquima, e a fratura que a gente caracteriza são fraturas algumas já com um certo grau de consolidação, com formação de calos ósseos, então não bate na evolução temporal, e esse somatório de coisas que eu estou falando ajuda muito a gente a concluir o raciocínio, tá? Vamos lá, Letra B, hemorragias subdurais, hemorragias retinianas e manifestações clínicas frustras são costumeiramente observadas nessa síndrome. Hemorragias subdurais, com certeza, é uma das alterações mais frequentes que a gente encontra em neuroimagem, principalmente hemorragias na alta convexidade frontal e em situação parafalcina. Por quê? Porque durante o chacoalhar da criança, a fricção entre a calota, a foice e o cérebro faz com que as veias em ponte se rompam. E os locais onde mais se acumula o sangramento decorrente desse rompimento vascular é nessas regiões que a gente acabou de citar, tá? Tão importante quanto é a gente conseguir caracterizar as hemorragias retinianas nos exames de neuroimagem, tanto na tomografia ou na ressonância, tá bom? E ainda assim, se a gente não conseguir caracterizar dessa forma, se a gente fizer uma suspeição alta dessa entidade, é prudente que se complemente com o exame oftalmológico de fundo de olho para complementar a investigação e conseguir caracterizar através de outro método a presença dessas hemorragias subretinianas, esses exudatos
hemorrágicos, que às vezes se estendem até mais anteriormente, que é um achado encontrado muito mais nesses traumas não acidentais do que nos traumas acidentais propriamente ditos, tá? Não se esqueçam disso também. E a letra C, olha que importante. Existe boa correlação entre a história clínica relatada pelos pais e os achados de imagem. O que vocês acham? É meio autoexplicativo, não precisa nem de eu reforçar isso, né? Então, essa é uma regra, entre aspas, esses pacientes que chegam com shaking baby, é muito comum que a história clínica não bata. O que eu quero dizer com isso? Às vezes podem sim vir os pais com essa criança, mas a história não bate, sabe? Fala, eu deixei no berço e quando eu vi caiu, ou tava com a avó, com a tia e de repente estava assim, não sei o que aconteceu e teve o trauma. Esse tipo de conversa é muito comum da gente ver e chegar pra gente para não ajudar no raciocínio. Mas, ao contrário, ele ajuda no raciocínio, porque a história não bate, e as alterações de imagem que a gente comentou também, tá? Então é um somatório de pistas diagnósticas que a gente utiliza. Esse é um assunto extremamente importante, que uma vez a gente tenha suspeitado dele, é seguro que a gente acione a assistente social para que ela tome as providências legais relacionadas ao caso. Porque imagine, essa criança, ainda que a gente não saiba quem causou o trauma não acidental, se foi o pai, a mãe, o tio, o avô, a avó, enfim, a gente não sabe. Mas a gente, como médico, a gente não pode deixar que ela volte para o ambiente domiciliar onde isso aconteceu. Então essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada e dividida com o pediatra que atendeu a criança e passada para assistente social. Tá certo? Letra D. As encefalopatias mitocondriais e a doença de Menkes representam diagnósticos diferenciais raros, porém possíveis. O que tem a ver diabos de mitocondriopatia e Menkes se a gente falar de shaking baby? Na verdade, por imagem, tem tudo a ver. Tá, pessoal? Por quê? Porque uma das manifestações das encefalopatias mitocondriais é o aspecto de imagem de edema citotóxico, ou seja, que restringe a difusão, secundário a uma desordem enzimática de etiologia mitocondrial. Ou seja, eu vou olhar o parênquima cerebral e eu posso caracterizar áreas com alto sinal no mapa de difusão, na difusão, né, propriamente dita, com baixo sinal no mapa DC, que é o que corrobora a gente falar que esse paciente tem uma área restrita de difusão, e isso é encontrada em várias situações, dentre elas o edema citotóxico. Muitas vezes a injúria traumática do shaking baby é tão grande que a gente tem uma desregulação da bomba de sódio e potássio, uma desregulação da homeostase cerebral, em que isso faz com que o dano parenquimatoso restrinja a difusão e se comporte como um dano hipóxico isquêmico-like com restrição, com edema citotóxico, combinado? Um outro subtipo ainda, não necessariamente de shaking baby, mas que não deixa de ser um maltrato, que a gente chama de bebê estrangulado, né? O strangled baby, em que ao invés de ele ser chacoalhado, em que a pessoa que fez pegou ali no tórax e chacoalhou, ela fez isso através de uma asfixia, né, no pescoço, né, que é o bebê estrangulado, ou strangled baby, em que o mecanismo também ele pode ser uma injúria hipóxico-isquêmica, né? uma desordem de hipofluxo hemodinâmica, em que vai se comportar também de uma forma semelhante, com muito edema citotóxico e uma imagem de um dano hipóxico-isquêmico severo. Tá? E por fim, ainda na letra D, a doença de Menkes, que é uma desordem relacionado ao metabolismo do cobre, pode ter várias alterações de imagem, como por exemplo, atrofia cerebral, danos hipóxico-isquêmicos severos, com também edema citotóxico e restrição de difusão, muita tortuosidade vascular, mas principalmente, e aí que é um confundidor com essa entidade em questão discutida, que são os hematomas subdurais nas convexidades cerebrais, tá? E esses hematomas, como a gente já disse, são extremamente comuns no shaking baby. E esse então seria a alternativa correta, né, a letra D. E a última, as lesões não hemorrágicas do encéfalo nessa síndrome se caracterizam por edema vasogênico, que pode ser evidenciado na sequência de difusão. Essa a gente já discutiu nas questões anteriores e eu gostaria de reforçar um conceito em relação aos tipos de edema cerebral. Tá? Pessoal, no cérebro a gente pode ter 4 tipos de edema cerebral. São eles: o edema intersticial e o vasogênico, que não restringem a difusão, e o edema intramielínico e citotóxico, que restringem a difusão. Então tá errado essa questão. Então essa entidade eu escolhi para trazer aqui como discussão de questão de prova, porque
é uma questão realmente que cai muito nas provas que vocês vão fazer e é extremamente importante no cenário clínico, uma vez que o neuroradiologista tem que ter um grau de suspeição acurado para que a gente possa intervir no acompanhamento desse paciente, como eu falei, né? Passar para o pediatra, passar para assistente social. E para a gente fechar esse vídeo, que eu falei no comecinho, o tal do fazer prova, né? Que eu queria tecer alguns comentários. Eu, particularmente, eu acho que talvez vários de vocês que me assistem vão concordar. Eu acho que existem vários métodos de aprendizado. O fazer prova, na minha opinião, é um dos mais falhos desses métodos. E por que eu digo isso? Eu tô falando isso para vocês não fazerem prova, para não se dedicarem à prova, de jeito nenhum. O fazer prova é uma habilidade, é um skill que a gente tem que desenvolver durante a nossa formação, porque vai permear ela para sempre. Toda vez que vocês quiserem melhorar o currículo de vocês, prestar um concurso, fazer uma pós-graduação, prestar um fellow fora, infelizmente, né, um dos critérios de avaliação é a prova, né? Existem vários outros, né? A entrevista, a discussão de caso ao vivo, que a gente treina toda semana ou a cada 15 dias nas nossas reuniões. Mas o fazer prova ainda é uma delas. Não é o que eu mais gosto, porque às vezes eu posso decorar um monte de coisa, vir aqui fazer uma excelente prova, e quando eu sento para laudar, para baixar a pilha que a gente fala, para destrinchar os casos, para discutir com um colega, para ensinar o residente que está com a gente, muitas vezes a gente é falho nesse aspecto. Então, na verdade, o aprendizado ele tem múltiplas facetas e o fazer prova é uma delas que a gente também tem que desenvolver, mas que, na minha opinião, está longe de ser o mais importante em termos de testar conhecimento, e vocês eu acho que vão concordar comigo. Mas faz parte, a gente vai aprender e vamos desenvolver junto aqui também. Tá bom? Então, eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham conseguido ficar até o fim do vídeo. Tamo junto sempre, um abração, fiquem com Deus. Do Leonardo Furtado, Sonhador Digital, mais um vídeo aí pra vocês aprenderem. Tamo junto, tchau, tchau.